José se atirou sobre o pai, chorando e beijando seu rosto. Ele deu ordem aos médicos que estavam ao seu serviço para embalsamarem o corpo do seu pai. E assim eles fizeram. Gastaram 40 dias para fazer isso, o tempo normal para embalsamar um corpo. E os egípcios ficaram de luto 70 dias. Quando passou o tempo de luto, José falou com os altos funcionários do palácio do rei do Egito. Ele disse: façam o favor de levar ao rei a seguinte mensagem. Quando meu pai estava para morrer, ele me fez jurar que eu o sepultaria no túmulo que ele mesmo preparou no país de Canaã. Por favor, deixe-me ir sepultar o meu pai, que depois eu voltarei. O rei respondeu: vá e sepulte o seu pai, como ele fez você jurar que faria. E assim José foi sepultar o seu pai. Com ele foram as autoridades ligadas ao rei, os altos funcionários do palácio e todos os líderes do Egito. Foram também as famílias de José, dos seus irmãos e de Jacó. Deixaram na terra de Gozém somente as crianças pequenas, as ovelhas, as cabras e o gado. Também foram homens e cavalos e em carretas, de modo que o grupo era muito grande. Quando chegaram à Atade, que fica a leste do Rio Jordão, fizeram uma cerimônia de sepultamento num terreno onde o trigo é malhado. A gente tá num condomínio fechado, um resort, de vez em quando vai passar um caminhão, de vez em quando vai passar um ônibus. Eu acho que isso é de mosquito. De vez em quando vai passar um cara com um motor de mosquito. Vocês estão ouvindo? Ali choraram muito alto durante 7 dias. Quando os moradores de Canaã viram tanta gente chorando, disseram: como é impressionante o choro desses egípcios. Por isso puseram aquele lugar o nome de Abel Mizraim. Espera, amor. Vou esperar o mocinho passar. A gente quis vir pro lado de fora, porque os que dormem continuam dormindo, e o propósito do que fazemos é justamente levar a palavra para os que dormem ainda. Ajude a gente, deixe seu like, obrigado pelo like, compartilhe o vídeo, e no domingo de manhã você está aqui, parabéns. Então, bora. Acho que já melhorou. Assim, os filhos de Jacó fizeram com o seu pai tudo o que ele havia ordenado. Eles levaram o seu corpo até Canaã e o sepultaram na caverna de Maquipela, a leste de Manre, no terreno que Abraão havia comprado de Efron, o heteu, para ser a sepultura da família. Depois do sepultamento, José voltou para o Egito com os irmãos e com todos os que haviam acompanhado. Final da história de José. Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: talvez você tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: antes que o seu pai morresse, ele mandou que pedissem a você o seguinte: por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Depois, os próprios irmãos vieram e se curvaram diante dele e disseram: aqui estamos, somos seus criados. Mas José respondeu: não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isso é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. José ficou morando no Egito, ele e a família do seu pai. José viveu 110 anos e chegou a ver os netos de Efraim. Ele também pegou no colo, como membros da família, os filhos do seu neto Maquir, que era filho de Manassés. Certo dia, José disse aos irmãos: eu vou morrer logo, mas estou certo de que Deus virá ajudá-los e os levará desse país para a terra que ele jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. Então José pediu à sua gente que fizesse um juramento. Ele disse: estou certo de que Deus virá ajudar vocês. Quando isso acontecer, levem o meu corpo com vocês. José morreu
com 110 anos de idade. O seu corpo foi embalsamado e posto no caixão no Egito. E acabamos a leitura de Gênesis. O mal, ele pode ferir o caminho, mas ele não pode parar o propósito de Deus. E aqui a gente vê a morte de Jacó, nós vemos o final da vida de José, assim termina Gênesis. Deus, ele não só impede o mal, mas ele transforma o mal ele redireciona o mal em bem. Deus, ele tem esse poder. E o perdão verdadeiro que vem de José, o perdão verdadeiro, ele não cobra dívida. O fruto da maturidade, ele está em Deus. Porque nós não somos maduros o suficiente. Nós estamos aqui numa praia e foi muito legal que ontem tinha umas crianças brincando e essas crianças estavam brincando e entrou uma menina na brincadeira e aí as crianças elas começaram a ter atitudes diferentes, né? Os meninos. E a gente chama de atitude do pavão. Por que atitude do pavão? Tenta assim mostrar, impressionar, falar mais alto, tentar liderar a situação. E é muito interessante como os homens fazem exatamente a mesma coisa que as crianças fazem. Os homens, eles têm as mesmas atitudes. E tem aquela música do, sei lá de quem que é, que fala assim, somos crianças como você. Então, o que acontece? A única coisa que muda é o grau de conhecimento que você tem. Então, muitas vezes você não consegue entender que você toma essa atitude por algo que não está resolvido dentro de você ainda. E aqui os irmãos têm esse medo. Eles temem, mesmo José já tendo perdoado, José chorado, falado para levar o pai, eles têm esse medo e eles falam isso para José. E olha o poder da maturidade, de se conhecer. José, ele entende isso e ele fala que tem fé até o final e ele deixa o julgamento para Deus. Ele deixa Deus fazer isso. Então, fé, ele olha além das circunstâncias do momento. E você deixa para Deus o julgamento. Eu agradeço você que está aqui numa manhã de domingo. Eu fico muito contente por você estar se entregando numa manhã de domingo. Estar numa manhã de domingo ouvindo a palavra de Deus é algo fabuloso. O propósito da gente é levar a mensagem para os que dormem e eu convido você para fazer o mesmo. Porque você vai falar que é eu que estou te convidando? Não, não sou eu. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela quer que você leve a palavra para os que dormem. Ela quer que você distribua o talento. Não retenha o talento de Deus. Qual é o talento de Deus? É você se tornar filho de Deus. Deus, ele deu permissão para que você se torne filho dele. Então não retenha esse talento. Vamos levar a palavra. Mais uma vez, obrigado pelos likes. Isso vem ajudando o canal a crescer de uma forma que eu não imaginava, viu? É verdade.